A quem nos assiste, estamos iniciando neste momento o nosso programa Conjuntura em Movimento. Eu sou Manuel Elídio Rosa, sou bancário, sou da direção da Intersindical e também da Confederação dos Trabalhadores do Sistema Financeiro, CONTRAF. Do meu lado nós temos a presença do Edson Carneiro, companheiro índio, que também é bancário, né, índio? Diretor dos Sindicatos Bancários de São Paulo e é o nosso secretário-geral da Intersindical. Nós iniciamos nesse momento o nosso bate-papo, Conjuntura em Movimento. E aí, índio, sei que você está correndo o Brasil aí, discutindo com todos os nossos sindicatos, com os trabalhadores. Antes de entrar em Brasília, que eu sei que Brasília, a situação está bem difícil em Brasília, mas que você falasse um pouquinho também sobre o Peru. Nós sabemos que no Peru há praticamente uma crise institucional, onde o presidente depôs o Congresso depôs o presidente, 3 presidentes depostos, um presidente suicidou, uma operação da Lava Jato que é semelhante essa que está sendo praticada no Brasil. Me parece que é a justiça também politizada e partidarizada, e uma situação muito difícil no Peru, que está todo mundo aguardando. A situação hoje do Congresso Nacional sobre a questão do presidente Lula, se discute a libertação do presidente Lula, a Operação Lava Jato sendo desmascarada dia após dia. E você fizesse um comentário sobre isso e que falasse um pouco também sobre a reforma da Previdência. Ontem a gente teve o Senado aprovando a reforma da Previdência, essa reforma que vai trazer tanto prejuízo para nós trabalhadores e a resistência nossa. Nós sabemos que amanhã é um dia nacional de greve, luta, de paralisação em defesa da soberania nacional das empresas públicas, contra o corte da saúde, contra esse famigerado corte da educação. E a gente está organizando, amanhã vamos estar todo mundo, nós aqui em São Paulo, às 16 horas, estamos indo para a Avenida Paulista, para se juntar aos companheiros da educação, para a gente estar mobilizando e defendendo aí os nossos direitos. Que você fizesse aí uma conversa com a gente sobre essa semana e sobre a nossa situação aqui do país e dos trabalhadores. Muito bem, Mané. Agradeço ao convite. Você tem feito esses programas semanais, muito importante aí para dialogar com a população, dialogar com a sociedade, usar as redes sociais para trazer, enfim, os problemas que afetam os trabalhadores, as nossas preocupações. Me parece que a situação do Peru, como na América Latina, há movimentações importantes da direita e que busca desestabilizar governos, que busca, enfim, impor uma agenda de desmonte de Estado, desregulamentação das relações de trabalho, enfim, para facilitar e aumentar a lucratividade do capital financeiro. Acho que a situação do Peru nos deve preocupar muito mais pelos indícios de que há um fechamento dos espaços democráticos nos mais diversos lugares do mundo. Quer dizer, o golpe que a direita deu no Brasil, com o uso da maioria do judiciário, com o uso da mídia, com o uso dos diversos poderes, e que comprometeu fortemente a democracia brasileira, não se restringe, infelizmente, ao nosso país. Então, o que deve nos chamar mais a atenção, ter mais preocupação com os rumos da democracia no Brasil e no mundo. O Peru vem de uma crise sucessiva. Nós tivemos
no início deste ano, um seminário internacional da Intersindical, juntamente ao Congresso da Intersindical, tínhamos uma boa delegação dos companheiros do Peru, companheira Carmela, inclusive, que é a presidente da Central do Peru, da Confederação Geral do Peru, esteve conosco. Então é importante a gente acompanhar o que está acontecendo lá e torcer, enfim, para que o povo peruano, para que a classe trabalhadora consiga garantir não apenas as liberdades democráticas, mas que essa crise tenha um desfecho progressivo, um desfecho que atenda aos interesses dos nossos irmãos peruanos, do povo peruano, que é amigo do povo brasileiro e que a gente torce, portanto, para que o desenrolar dessa crise não seja mais autoritarismo, mais corte nos direitos sociais, mais neoliberalismo. Esperamos que a saída seja positiva para aqueles trabalhadores. E no Brasil, enfim, nós temos diversos temas na nossa pauta. Um é o tema da liberdade do presidente Lula, uma questão fundamental que merece de todo o povo brasileiro, de todos os setores sociais, um apoio para a liberdade do presidente Lula. Essa jogada que o Dallagnol fez, juntamente com alguns procuradores, de pedir, enfim, a prisão, o relaxamento da prisão, ou, enfim, como é que chama aí o mecanismo jurídico aí, na verdade é uma jogada para sair das cordas, né? Porque as revelações da Vaza Jato, do Intercept, mostra que toda operação, todo o processo, seja do Sérgio Moro, seja do Ministério Público, foi meticulosamente preparado para dar o golpe no Brasil, para destituir a presidenta Dilma e para encarcerar o presidente Lula, tirando da disputa eleitoral. E ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou o texto da reforma da Previdência. Hoje está indo para o plenário do Senado. É uma tragédia para o povo brasileiro, nós vamos comentar aqui, porque as consequências são dramáticas para a imensa maioria do povo e nós precisamos chamar a atenção da população, o povo precisa estar alerta para o que está acontecendo, porque a aprovação da reforma da Previdência é um massacre, né? Em 20 anos são 800 bilhões de reais, mané, que vai deixar de chegar no orçamento das famílias, né? Milhões de pessoas que nos próximos anos completariam 35 anos de contribuição à Previdência se homem, 30 anos de contribuição se for mulher, teria o direito à aposentadoria. Não vai ter mais. Em 10 anos são 800 bilhões. Em 20 anos chega a quase 5 trilhões. Significa 5 trilhões a menos na renda das famílias, na capacidade de consumo do povo brasileiro, o que vai levar miséria, vai levar o empobrecimento de milhões de pessoas e, por outro lado, vai comprometer ainda mais a atividade econômica já tão paralisada no nosso país. Índio, eu queria que você frisasse, porque você tem acompanhado muito essa reforma da Previdência, e você falasse um pouquinho, porque a gente ouve sempre, no caso, o governo Bolsonaro, mas os partidos políticos, porque me parece que a reforma da Previdência tem como relator um senador do PSDB. A reforma trabalhista teve como relator um deputado federal, que você conhece muito bem, Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Me parece que há o governo Bolsonaro, mas há o governo do PSDB junto, setores do PMDB que dão sustentação a essa política de retirada de direito, de massacre em cima dos trabalhadores. Então me parece que esses partidos políticos, que o ano que vem nós vamos ter eleição, e eu acho que a gente precisa
mostrar a todas as pessoas que nos assistem que esses partidos também estão votando contra os direitos dos trabalhadores. Veja só, Mané, o PSDB coordena várias dessas reformas que desmontam o Estado, que reduz os direitos sociais, os direitos trabalhistas já há muito tempo. A reforma da Previdência do Bolsonaro é praticamente a mesma reforma defendida pelo Fernando Henrique há 20 anos atrás. Né? E é uma reforma, na verdade, com interesse absolutamente fiscal, de cortar os investimentos do Estado, nesse caso, cortar o recurso que o Estado repassa a título de aposentadoria, de benefício de pensão por morte, enfim. Então o PSDB é um dos partidos que coordenam essa agenda de desmonte, junto com o Centrão, com o seu Rodrigo Maia, né, que coordenou a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados, agora junto com o PMDB, junto com o DEM, junto com o PSL, junto com o Partido Novo, junto com todos esses partidos, que sejam os que apoiam o Bolsonaro claramente, sejam os que abraçaram essa agenda ultraliberal de desmonte do Estado e de redução drástica dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Os únicos partidos que votaram contra a reforma da Previdência, o que orientaram o voto contra a reforma da Previdência, foi o PSOL, o PT e o PCdoB. Esses, todos os seus parlamentares deram voto contra a reforma da Previdência. Outros partidos, como o PDT, o PSB, também orientaram o voto dos seus parlamentares contrários à reforma. Houve defecções, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas o que a gente percebe é que esses partidos, a grande maioria, são financiados pelo capital financeiro. São partidos que representam a direita brasileira, são partidos que representam o capital financeiro e o rentismo. É muito importante a população saber quais serão as consequências da reforma, porque a mídia mentiu descaradamente no último período. A mídia passou 24 horas falando de coisas da reforma da Previdência que são mentiras, né? Sempre levantando o problema dos chamados privilegiados. Né? Quando de cada 10 pessoas que se aposentariam nos próximos 10 anos, 8 se aposentaria com até R$2.000. Significa que não tem privilegiado nenhum. Né? E os verdadeiros privilegiados, juiz, desembargador, que ganha acima do teto constitucional, esses vão continuar recebendo as suas fortunas do mesmo jeito, não militares. Foi tocado. Generais, alta cúpula do Estado que ganha, às vezes, acima do teto constitucional. O resultado dessa reforma, primeiro, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o trabalhador que trabalha na indústria, que trabalha no comércio, a copeira, a faxineira do banco, o professor, todas as categorias de trabalhadores vão ser afetadas pelo fim da aposentadoria por tempo de serviço. Serão milhões e milhões de pessoas que não vão ter o direito à aposentadoria ao completar o tempo de contribuição, que hoje está em 35 anos se é homem e em 30 anos se é mulher. É bom lembrar também que atualmente já existe o fator previdenciário. Se a pessoa se aposenta antes dos 65 anos, ela vai ter um desconto, ela teria um desconto imenso no seu benefício. O fato é que isso acabou acaba agora a partir da votação no Senado e com, enfim, a chancela do Bolsonaro promulgando essa reforma da Previdência, que é um massacre sobre o povo. Além de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, ela corta o benefício da pensão por morte em 40%. Né? Ou seja, se o trabalhador que faleceu, o trabalhador que é aposentado, tem uma aposentadoria de R$2.000, se ele falecer hoje, a sua viúva vai receber apenas R$1.200. Né? Um absurdo completo contra
a população mais pobre. E uma série de mudanças que prejudica, sobretudo, as pessoas mais pobres. Essa é a grande questão que precisa ficar claro. Nenhum privilegiado vai ser afetado pela reforma da Previdência. E olha que tem vários mecanismos de você taxar os verdadeiros privilegiados nesse país, que são os banqueiros, que é o rentismo, aqueles que vivem e que lucram e, enfim, exploram o povo brasileiro a partir da renda da terra, a partir, enfim, da exploração do mercado financeiro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que teve uma pesquisa na Unicamp, onde o Departamento de Economia conseguiu, nessa pesquisa, comprovar que os dados atuariais fornecidos pelo governo para a Câmara dos Deputados e para o Senado, os parâmetros estão falsificados. Então, teve uma manobra atuarial aonde esses dados estão errados, eles foram manipulados, então as pessoas vão perder um direito histórico em cima de um dado manipulado. Isso aí, gostaria de saber de você, isso aí foi denunciado aos senadores, à Câmara dos Deputados, às centrais sindicais, porque me parece que é uma coisa bastante grave você retirar um direito garantido na Constituição em cima de um dado manipulado. Que se você falasse um pouquinho sobre isso. Veja só, Mané, é isso mesmo. A Faculdade de Economia da Unicamp, diversos professores foram estudar os dados apontados pelo governo, pelo Ministério da Economia, e encontraram muitas fraudes, né? Mais uma razão a demonstrar que essa reforma é uma mentira imensa para a maioria do povo. Eles não falsificaram só os dados atuariais, não, só a perspectiva de gastos no próximo período. Eles trocaram números absolutamente inaceitáveis. Aquilo que era parte da aposentadoria por idade, eles somaram como aposentadoria por tempo de contribuição. Aquilo que eram os benefícios que sofre o corte do fator previdenciário, eles não consideraram esse corte do fator previdenciário. Então, os números que o governo apresentou para a sociedade e para o Congresso Nacional são todos eles fraudados. Né? Manipulados, um absurdo. Né? Manipulado, fraudado, né? Para inventar um rombo que não existe. Né? Por isso, é mais uma razão, enfim, para o Congresso Nacional não levar adiante essa reforma. Infelizmente, os senadores e os deputados mancomunados com o governo, eles estavam de olho, na verdade, nas emendas parlamentares. O governo liberou bilhões e bilhões para os deputados e senadores votar a favor desse texto essa semana. Então, foi um trabalho importante aí dos professores da Unicamp. As centrais sindicais denunciaram, nós levamos isso na semana passada. O companheiro Alexandre Caso fez várias gestões com diversos senadores. Hoje ele está em Brasília novamente discutindo esse tema. Infelizmente, o Senado ignorou esse tema. E o que nos preocupa, Gabeira, para concluir, além do prejuízo que a população vai ter, principalmente os mais idosos, né, ao não ter aposentadoria, além de você deixar milhões de pessoas acima de 50 anos que não vai ter nem emprego, porque as empresas não contratam um trabalhador com mais de 50 anos, e não vai ter também o direito à aposentadoria. O impacto desse corte da reforma na economia brasileira vai ser brutal. Então nós temos que nos preparar aí para ver o país descer a escada abaixo do empobrecimento. A sua população vai ficar ainda mais pobre. E nós vamos ter que fazer muita luta nesse país para revogar. Essa é a grande questão. Nós vamos ter que lutar no próximo período para anular essa reforma da Previdência, para revogar tudo isso que eles estão votando e que é contra o povo brasileiro. Anular a reforma da Previdência, anular a reforma trabalhista, anular a emenda que congelou por 20 anos os investimentos públicos no Estado. Isso vai ser
os desafios que o povo trabalhador vai ter no próximo período, quando a gente sair dessa desgraça do governo Bolsonaro. Bom, concluindo, companheiro Índio, o nosso debate, amanhã nós temos atos em todo o Brasil em defesa da soberania nacional, contra as privatizações das empresas públicas, principalmente a Petrobras. Temos o setor da educação que estará fazendo manifestação e paralisação em todo o Brasil. Nós aqui na cidade de São Paulo estaremos a partir das 16 horas na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Há um calendário que as pessoas podem acessar no site da Intersindical, um calendário de lutas e manifestações de todos os setores sociais, não só das centrais, mas a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, que você falasse um pouquinho desse calendário nosso de luta e de resistência dos trabalhadores, das centrais sindicais, que nós precisamos estar defendendo aí a soberania nacional, a democracia brasileira que está sendo atacada e os nossos direitos sociais que nós continuamos perdendo. Então, a gente conclui com você fazendo uma finalização. Não, Mané, acho que é muito importante. Um dos aspectos mais perigosos do governo Bolsonaro é a agressão à soberania do país. Já foi vendido várias empresas estatais, foi vendido a BR Distribuidora, uma grande empresa muito importante para o abastecimento de petróleo no Brasil, e o governo quer entregar todas as empresas. Colocou aí no calendário de privatização os Correios, a Eletrobras, a Petrobras, quer privatizar os bancos públicos. Então, diversas organizações têm feito um movimento em defesa da soberania nacional. Nós não podemos deixar esse governo aniquilar todas as riquezas do país e comprometer o futuro do Brasil. Se essas empresas que hoje são estatais forem entregues para o capital financeiro, vai ser muito mais difícil lá na frente o Brasil conseguir afirmar um modelo de desenvolvimento com soberania, com reindustrialização do país. A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil. Ao invés de privatizar a Petrobras, o governo deveria articulá-la a um projeto de desenvolvimento que pode levar à reindustrialização do país, que pode levar ao crescimento econômico para geração de emprego e renda muito importante. A Petrobras é muito importante para o Brasil para ser entregue na mão do capital financeiro. Dependem da Petrobras diversos setores econômicos que entraram em crise desde essa Operação Lava Jato, desde o desmonte da Petrobras. Então, amanhã, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a Intersindical, as demais organizações estarão em todo o país levantando a bandeira da defesa da Petrobras e abrindo, enfim, dialogando com a população da importância de defender as nossas empresas. Nos últimos anos, e a mídia trabalha muito bem com isso, tenta fazer uma ligação entre o que é público com a corrupção. Na verdade, essa história da Lava Jato, de um falso combate à corrupção, porque não há combate à corrupção de fato no Brasil, era também uma tentativa de desmontar as empresas estatais, fazendo uma ligação entre as empresas estatais e o processo de corrupção. Isso é uma invenção, né? Claro que existe corrupção no Brasil, sempre existiu corrupção no Brasil, é histórica a corrupção no Brasil, é grave isso, precisa ser combatido e, na nossa opinião, a melhor forma de combater a corrupção, além das instituições do Estado, é ter controle social e público. É preciso ter controle social e público. Agora, não se pode abrir mão da Petrobras, não se pode abrir mão da soberania nacional e principalmente para entregar a Petrobras para as multinacionais petrolíferas. Foi feito aí, a economia brasileira está sendo desnacionalizada, o que vai comprometer muito a capacidade do Brasil de afirmar um desenvolvimento soberano, que a capacidade do Brasil enquanto nação está comprometida
com a possível privatização da Petrobras. Então, portanto, a gente chama toda a população, todos os brasileiros e brasileiras, todos aqueles que são comprometidos com o Brasil, todos os verdadeiros nacionalistas do Brasil, todos os verdadeiros brasileiros, aqueles que amam o Brasil, aqueles que têm compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro, têm um compromisso amanhã, que é defender a Petrobras, combater as privatizações e impedir com que o governo Bolsonaro e o seu Paulo Guedes, né, venda tudo a preço de banana, e não precisa nem ser a preço que não seja de banana. Uma empresa como a Petrobras não se vende, ela se defende. Uma empresa como a Petrobras se fortalece e coloca essa empresa a serviço do povo brasileiro, a serviço do país. Porque o Brasil precisa muito de retomar um modelo de desenvolvimento, precisa muito sair dessa crise econômica, precisa gerar emprego para milhões e milhões de pessoas, e isso